Olá, meninas, meninos, para mais um momento da nossa aula de história, né? A construção do nosso conhecimento, especificamente falando da história do Brasil, momento segundo reinado, tá? Para quem não pôde assistir, estamos aqui agora para falar o que representou, o que foi o segundo reinado. Então, vamos lá? O segundo reinado foi o período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, entre 1840 e 1889. Ou seja, naquele momento, olha só, nós tivemos e saímos daquele estudo do período regencial, que está entre o primeiro império e o segundo império, então, período regencial. A partir do segundo reinado, iniciado em 1840, que vai até 1889, quando vai ser proclamada a República no Brasil, em 1889. Então, o Brasil vai ter esse período aqui, 1840, 1889, sobre o governo de Dom Pedro II. Foi o período mais longo, o período de um governo mais longo da história do Brasil. Se alguém te perguntar qual governante governou mais tempo o Brasil, então você já vai saber que é Dom Pedro II. Né? Ele assume o poder, nós vamos falar aqui agora, né, com 14 anos, e vai ficar, então, até 1889, ou seja, praticamente faz 50 anos, né, 49 anos, somado com os 14 anos que ele assume o poder. Então, olha só o que ele vai fazer, o que o governo, o que vai acontecer. No governo de Dom Pedro II, a economia ela está baseada, em parte, no trabalho de pessoas escravizadas, né, dos negros, a mão de obra dos negros, e, em parte, no trabalho de imigrantes, né, que vieram de outros países em atividades de produção agrícola. Então, tanto os negros quanto os imigrantes vão estar trabalhando aqui nas fazendas, nas lavouras de café. Né? É importante também registrar que a base econômica, nesse momento da história do Brasil, ela está centralizada no café. Né? Então, a base econômica do Brasil aqui é a produção de café. O Brasil vai estar exportando café, né? Vai estar assistindo, abastecendo o mercado interno, né? Quer dizer, as províncias, mas, acima de tudo, vai estar exportando o café para outros países. Tá? Então, olha só, além esse período, foi marcado também, do governo de Dom Pedro II, por um conflito internacional. Depois nós vamos ver que conflito que é esse. Pela modernização de alguns centros urbanos, né, quer dizer, a melhora do aspecto urbano de muitas outras cidades, né, do Brasil, Rio de Janeiro, Recife e outras cidades, e pela consolidação da identidade nacional. O que é isso? A partir desse momento da história, o Brasil passa a ter consolidado a sua identidade nacional, ou seja, a sua ideia de nacionalismo, ela é consolidada nesse momento. O ser brasileiro, né, o ter o sentimento brasileiro, ela acaba, então, se consolidando nesse momento aqui da história do Brasil, do segundo reinado. Certo? Então, nós vamos aqui, olha só, de que forma que vai acontecer o segundo reinado. Vamos ficar atentos para isso aqui, olha só. O segundo reinado, né? Olha só, é um período. O período regencial foi marcado por grande estabilidade política, né? 2 grupos principais se organizaram politicamente, os liberais e os conservadores. Então, tanto os liberais e os conservadores era um grupo que estava dentro do período regencial. Esses 2 grupos aqui, eles vão continuar, olha só, eles têm ideias diferentes, posições diferentes politicamente, mas ambos esses grupos apresentam semelhanças em relação à continuidade dos privilégios das elites, né, agrárias e comerciais. O que havia aí de produção nesse momento? A produção de café nas grandes lavouras, né, de café,
estava sentado na mão de uma pequena parcela da sociedade, pequena elite, e os comerciantes. E esses comerciantes, esses produtores de café, faziam parte desses dois grupos aqui. E esses dois grupos, pensando politicamente diferente, embora pensando diferente, né, eles tinham semelhanças em garantir privilégios, né, e manter o regime de escravidão no Brasil. Essa política, na verdade, acabava ferindo os interesses da população, né, que não tinha representante no governo, né, já que os partidos, dois partidos, liberais e conservadores, buscavam limitar e defender os seus próprios interesses, e não o interesse da população. E o que vai acontecer? Temendo uma rebelião, uma revolta da população, os dois grupos liberais e os conservadores, eles acabam por fazer um acordo. Então, em 1834, o filho de Dom Pedro I, né, que só poderia assumir o poder, né, o governo no Brasil, quando completasse 18 anos. É o que estabelecia o ato adicional aqui, né, na Constituição. Mas o que vai acontecer? Considerando uma situação de crise política do Brasil, naquela época, grupos políticos passam a defender a maioridade de Dom Pedro, ou seja, tanto os exaltados quanto os conservadores. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar antecipar, né, a maioridade de Dom Pedro II. Essa ideia começou a ganhar força entre os políticos, né, como forma de centralizar o poder e garantir a estabilidade do país. Assim, em junho de 1840, foi, então, instituído o chamado golpe da maioridade, tá? Que colocava Dom Pedro II no comando do governo imperial com apenas 14 anos de idade. Então, o que foi o golpe da maioridade? Foi antecipar a assunção de Dom Pedro I, né, a subida ao trono com apenas 14 anos de idade. Esse foi o golpe da maioridade. Então, o período em que Dom Pedro II governou o Brasil ficou conhecido como Segundo Reinado e durou pouco mais de 49 anos, sendo considerado o período de governo mais extenso de nossa história. Tá? Então, eu quero que vocês guardem muito bem esse momento aqui, que é o que a gente vai estar fazendo mais leituras, mais falas sobre esse momento da história do Brasil. Certo? As revoltas, os movimentos, o que aconteceu nesse momento aqui. Mas o importante é saber, tá, que Dom Pedro II assume o governo com apenas 14 anos de idade. É claro que ele não tinha ainda muita maturidade para as decisões. Essas decisões ficaram muito a cargo ainda das influências desses dois grupos, conservadores e liberais. Certo? Bom, aqui a gente volta aqui para poder ver que, de qualquer forma, o governo de Dom Pedro II não acabou com muitos movimentos de revoltas, né, que não aceitavam certas posições, certas decisões, embora influenciada por essa elite, né, o governo de Dom Pedro acaba, então, sofrendo manifestações de revolta. E uma dessas revoltas é chamada Revolta dos Praieiros. Vamos ver aqui, logo nos primeiros anos do Segundo Reinado, ocorreu uma revolta em Pernambuco, gerada em grande parte pelo desentendimento entre liberais e conservadores, né, que já desentenderam quando Dom Pedro II assume o poder, porque eles vão influenciando, então cada um quer influenciar mais do que o outro. No início de 1840, os liberais criaram um jornal para divulgar suas ideias. Era o Diário Novo, que tinha sede na Rua da Praia, no Recife. Os desacordos entre liberais e conservadores ficaram cada vez mais fortes e resultaram em um conflito armado na província de Pernambuco, no ano de 1848. O que vai acontecer, então? Eu quero que depois vocês façam a leitura nessa parte azul, né? O que aconteceu, o momento que aconteceu aqui essa movimentação, essa revolta, né?
a raiz do movimento, o que resultou, certo? Então, olha só, durante a revolta, os praeiros receberam o apoio dos setores populares, como ex-escravizados, sertanejos, pequenos comerciantes. Isso ocorreu porque esses setores estavam sujeitos a condições de extrema desigualdade impostas, principalmente pelas elites agrárias, membros do grupo dos conservadores. O conflito ganhou grandes proporções na província. Entretanto, em abril de 1850, a rebelião foi derrotada pelas tropas imperiais e a revolta chegou ao fim. Ou seja, esse movimento de revolta ele teve resistência, ele foi forte, firme, né? Tudo isso por saturar uma posição de imposições, de cobrança de impostos, né, que gerava desigualdade social diante dessas classes existentes, né? A gente já comentou, os ex-escravizados, os escravizados, sertanejos, pequenos comerciantes, que sofriam as mazelas dessas decisões do governo. Então, tudo isso vai gerar esse conflito, essa desavença, mas que, no final das contas, o governo, né, aí essa rebelião é contida pelo governo e acaba, então, as tropas imperiais, as tropas do governo, acabam, então, por derrotar esses rebeldes, esses que se rebelaram contra as decisões do governo. Então, em 1850, né, a rebelião foi, então, teve o seu fim, certo? Eu quero aqui, então, deixar para vocês essa reflexão, que vocês façam essas leituras, sublinhem aquilo que tiver dificuldade, teve dificuldade de entender, nas nossas próximas aulas nós vamos estar ainda comentando, tá certo? Quero deixar aqui o meu abraço, meu beijo a cada um. Até.